Você já ouviu aquela história de que tomar decisões demais deixa o seu cérebro cansado? Sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais se o nosso cérebro é tipo um músculo, que quanto mais decisões ele faz, mais cansado ele fica? Será que é isso? Desde o momento que a gente acorda, a gente tem muitas escolhas que a gente pode fazer, muitas decisões que a gente pode tomar. Se a gente vai levantar, se a gente vai ficar mais um pouquinho na cama, qual roupa que a gente vai colocar, se a gente vai tomar um café, se a gente vai comer só um pão. E aí, quanto mais decisões a gente vai tomando, no final do dia a gente pode estar meio cansado e falar assim, qualquer coisa serve, sem querer decidir nada, com a mente cansada. Você já teve essa sensação? E será que essas decisões ao longo do dia vão cansando o nosso cérebro? Para resumir, não. Nosso cérebro não cansa com as decisões que a gente toma. Na verdade, a gente pode ter essa sensação, mas está relacionado com outras coisas. Eu vou falar aqui nesse vídeo. Na psicologia, a gente tem um conceito que chama fadiga mental, que é essa ideia que o nosso cérebro fica cansado depois de um esforço mental por muito tempo. E isso pode afetar algumas áreas do nosso cérebro, tipo a atenção, o raciocínio, a memória, o autocontrole. E isso sim pode deixar as nossas decisões mais rápidas, menos pensadas e com essa ideia de que a gente não teve a melhor decisão. Você já parou para pensar quantas decisões a gente toma por dia? Pois é, a gente tem uma estimativa de que é entre 2.000 a 35.000 decisões no nosso dia. Eu fiquei curioso com esse dado, pensando quem será que faz o IBGE do nosso cérebro, do nosso pensamento, enfim. A maioria dessas decisões vai no automático, são decisões mais rápidas. Só que a gente pode ter também as decisões que levam mais tempo e que a gente precisa pensar por outros lados, levando em consideração outras coisas. E aí entra um papel do nosso cérebro que muitas vezes ele quer otimizar essas decisões, gastar o menos de energia possível. E aí a gente cria hábitos, que são tarefas que a gente faz meio no automático, para o nosso cérebro gastar menos energia para lidar com elas. E além disso, a gente consegue simplificar um pouco o funcionamento do nosso cérebro naqueles dois modos entre rápido e devagar. Na maioria das vezes, as decisões que a gente toma é nesse modo rápido, para ele economizar tempo e energia e buscar o que nos favorece mais. Porque o modo lento é um modo que precisa de mais energia, de mais atenção, de mais memória. Ele vai fazer muito esforço e vai exigir mais energia. E aí o modo rápido, a gente usa ele mais vezes porque é mais econômico, né? E a gente usa ele para ter decisões mais rápidas. Então, se a gente tem uma decisão simples em que vai decidir uma coisa ou outra, a gente não fica elaborando muito, a gente vai pegar a que mais faz sentido pra gente, às vezes pensando em um fator só, do que levar em conta todos os outros fatores por trás daquela decisão. E a gente tem um exemplo muito interessante que analisa o processo de decisão de juízes trabalhando e tomando decisões relacionadas às penas das pessoas que estavam sendo julgadas, né? E a gente tem um exemplo muito curioso que ilustra essa questão das decisões quando a gente olha para um estudo feito com alguns juízes e o processo de decisão deles em relação à pena das pessoas que foram julgadas. Foi possível a gente observar que os juízes tendem a tomar decisões mais rápidas ao longo do dia, quando eles estão mais perto de um intervalo. Como assim? No momento do almoço, por exemplo, esses juízes vão tomando decisões mais rápidas, levando em conta menos fatores, porque eles ainda não almoçaram. No momento de ir embora também, eles tendem a tomar decisões mais rápidas. Mas por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque as nossas necessidades básicas estão falando que tem uma necessidade para ser atendida. Então o nosso cérebro, por exemplo, vai se envolver em menos processos ali relacionados ao trabalho, atenção e sei lá, e vai focar a sua energia para buscar alimento, para solucionar aquele problema da fome. E uma outra coisa que pode acontecer é a questão do cansaço, do sono. Nosso corpo precisa descansar, precisa renovar suas energias ali na hora do sono. E aí, quanto mais sono, menos atenção a gente vai ter, menos memória e mais dificuldade no nosso raciocínio. Então não é que a gente fica preguiçoso, que o nosso cérebro cansa com as escolhas, mas que a gente vai ter menos capacidade de manter a nossa atenção, de trabalhar a nossa memória, o nosso raciocínio ao longo do dia, porque o nosso corpo cansa, o nosso corpo tem fome. Então a nossa energia vai toda para resolver esses problemas e não para colocar atenção em uma tarefa. Mas você já deve ter reparado isso quando você vai no mercado com fome e aí você vai
pegando um pouquinho de cada coisa ali, quando você chega em casa, vê que comprou um monte de coisa que nem precisava. Você tem algum outro exemplo nesse sentido? Então, resumindo, o que cansa, na verdade, não é quantas decisões que a gente faz, mas sim a nossa capacidade de prestar atenção no problema, de levar outras coisas em conta, porque o nosso corpo está cansado, o nosso corpo precisa de alimento, e ao longo do dia isso vai variando e pode dar essa sensação de que a gente tomou uma decisão errada, de que fez uma escolha que não era certa naquele momento, e na verdade não é que o nosso cérebro está cansado, mas sim que a gente tem uma outra necessidade no momento. Então a dica que fica nesse vídeo talvez é: não tome decisões importantes quando estiver com fome ou cansado ou sem muita atenção. Acho que já é uma dica boa, né? E se você quiser tomar uma boa decisão agora, você tem que clicar nesse vídeo aqui para entender um pouco mais como o seu cérebro funciona. E esse vídeo vai ficando por aqui. Com o meu muito obrigado e até a próxima.